Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso 11. Os irmãos já estão... Amém? Então, vamos lá, então. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles. Assim pregamos e assim havia escrito. Até aqui, vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por estarmos aqui na Igreja Nova Vida, aqui em Niterói. Obrigado pelos irmãos aqui reunidos. Que nós possamos, ó Pai, aprender com a Tua Palavra. Que ela possa fortalecer a nossa fé, que possamos crescer na Tua graça, ó Pai. Abençoa o pastor Francisco, dando sabedoria a ele, a conduzir esse pequeno rebanho, ó Pai. E que assim o Teu nome seja glorificado neste local, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 15 aqui de primeira carta aos Coríntios é uma defesa, né, da ressurreição de Cristo. Então Paulo, ele introduz aqui esse assunto, né, falando do evangelho, da graça, mas se você continuar, né, esse capítulo é um capítulo muito longo, né, ele tem 58 versículos, ele está, na verdade, defendendo uma doutrina que é o alicerce da nossa fé, tá? Que é a ressurreição de Cristo, porque alguns já naquela época já diziam que os mortos não ressuscitavam. Então Paulo escreve isso à igreja de Corinto para justamente combater essa heresia. Mas meu objetivo não é trabalhar em cima da ressurreição de Cristo, mas usar esse texto para a gente poder demonstrar que a graça de Deus, ela transforma. Então, o título aqui, né, depois o Zé Renato vai colocar o título lá, Graça que Transforma, tá bom? Vai ficar gravado, depois você vai assistir, você vai saber, tá bom? De qualquer forma, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma passagem que eu diria assim que é uma das mais profundas e importantes a respeito da ressurreição de Cristo. E ele começa reafirmando a fé cristã, que é o Evangelho de Cristo. E quando a gente fala do Evangelho, é sempre bom entender que o Evangelho, ele é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. É disso que nós testemunhamos, é nisto que nós cremos. E aí, para a gente poder explorar, eu dividi esse texto que eu li, né, do verso 1 ao verso 11, em três tópicos, tá? No primeiro tópico, a gente vai trabalhar em cima dessa definição do Evangelho. A gente fala tanto do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Né? O que vem a ser o Evangelho? Né? Conforme Paulo vai trabalhar aqui nesse texto. Depois, no segundo momento, a gente vai trabalhar um pouco sobre a prova da ressurreição de Cristo.
Quais são os argumentos que o apóstolo usa para demonstrar que Cristo verdadeiramente ressuscitou? E por fim, né, nós vamos trabalhar nessa graça que transforma a vida do pecador, tá bom? Bem, logo aí do verso 1 ao verso 4, Paulo vai relembrar a igreja de Corinto a respeito da posição deles como salvos. Então, verso 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então ele começa a introduzir a questão do evangelho, tá? Que foi anunciado naquele local, ali naquela cidade de Corinto, por Paulo e os seus companheiros. Tá? Então ele começa nesse ponto, aí ele diz, pelo qual também sois salvos. Então, para que possamos ser salvos, irmãos, precisamos ouvir o evangelho. Precisamos ter contato com o evangelho. E nós vamos chegar lá na questão do evangelho, tá? E aí ele fala, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, pensa sempre assim, mas o que é o evangelho, né? Que evangelho foi esse? O que significa essa palavra evangelho, né? Quando nós pesquisamos, por exemplo, no dicionário português, o evangelho, dentro de um contexto de religião cristã, é um conjunto de ensinamentos de Jesus, né? Uma mensagem que anuncia a salvação por meio de Jesus, que foi anunciada pelo próprio Senhor e depois pelos apóstolos, tá? Mas nós temos também na Bíblia os 4 evangelhos, certo? Quais são os evangelhos lá? Deus, Marcos, Lucas e João. Isso, esses 4 livros, né? Eles são chamados dos evangelhos, né? Mas o que é que está escrito lá nesse livro? Vai contar, né, uma biografia, né, do próprio Senhor, né? Desde o anúncio, nascimento, cresceu, se tornou um homem, se batizou, começou seu ministério, e assim até a ressurreição de Cristo, tá bom? Quando nós pensamos na palavra evangelho, né, ela vem lá do grego, né, lá na etimologia, né, na raiz da palavra. O que significa? Significa um anúncio, né, uma mensagem, ou uma boa notícia, tá? Bem, quando nós pensamos mais a fundo com relação à questão da palavra evangelho, porque a gente vai ouvir, né, e vai ler nas Escrituras várias vezes sobre o evangelho, né, o que significava lá dentro do contexto, na época de Jesus e dos apóstolos. É importante a gente entender isso, né, como que se dava o uso dessa palavra. Se nós pensarmos no nosso contexto hoje, algumas palavras a gente deixou de usar no português e outras surgiram, novas palavras, né? Eu vou dar um exemplo que não existia alguns anos atrás, agora existe. Por exemplo, o mouse. O que é o mouse? Mouse é aquele equipamento que você movimenta o ponteiro lá dentro do computador, dentro do sistema do computador, certo? Mas mouse lá na origem, no inglês, é rato. Não tem nada a ver com rato, entendeu? Então, mas no contexto da nossa sociedade de hoje, pega o mouse lá para mim, ninguém falha, né? Vai lá, vê o mouse e pega, a pessoa sabe o que é. Já pensou há 100 anos atrás? Pega o mouse lá. O quê? Vou pegar um rato? Não, pô, não dá para pegar o rato, deixa o rato longe de mim. Não, né? Então, é sempre importante nós voltarmos nesse ponto. E aí, lá no sentido do grego, né, era aquilo que é bom, que é agradável, a notícia, né, que é boa. Também dentro do contexto romano ali, grego-romano, anunciava as vitórias militares, ou o nascimento de um nobre. Uma propaganda, né, do império. Então, quando se falava do evangelho, dentro daquele contexto, era um anúncio
que era oficial, tá? Mas dentro do contexto do Novo Testamento ali, entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, o significado era um pouco diferente. Já desde lá do Antigo Testamento, você tem, né, a palavra evangelho. Lá em Isaías diz, né, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Essas boas novas eram o evangelho, lá no hebraico. E agora no contexto de Jesus, ele tem um significado um pouco diferente. Dentro do contexto romano, anunciar as vitórias, né, do império de César. Agora não, ele anuncia a Jesus. Tá? O evangelho é o anúncio da boa notícia de que Deus agiu no meio da nossa sociedade, dentro do povo, cumprindo as suas promessas e oferecendo o quê? Salvação. Por meio de Jesus, por meio do Cristo. Tá? Se você pega lá Marcos 1:1, né, princípio do evangelho, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, é o anúncio da chegada do Filho de Deus, da salvação. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, agora, dentro desse contexto, a gente tem diferença, né? Um anunciava as vitórias do império, do César lá, do imperador. Agora não, a vitória é de Cristo. Quando você pensa no contexto lá do império, né, você tinha a Pax Romana, né, que era a imposição do Império Romano, de forma que ele dominava os outros povos e mantinha a paz no seu império. Agora não, por meio de Cristo nós temos a paz para com Deus por meio do Senhor Jesus. Tá? Então, resumidamente, né, evangelho significa uma boa notícia pública, transformadora e poderosa, que está ligada à salvação, à libertação, à vitória. Tá? Então, dentro desse contexto cristão, significa a maior notícia, a morte de Cristo e a sua vitória sobre a morte, né? A sua ressurreição, o cumprimento da promessa. Então, nesse sentido, voltando aqui no texto, Paulo está deixando claro que o evangelho que foi anunciado entre vós e que vós recebestes e que também permaneceis, é por ele que vocês são salvos. Então, olha a importância do evangelho para nós, cristãos. Verso 2 aí de capítulo 15. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o vô-lo anunciou. Então, é importante que a gente tenha em mente que o evangelho que foi pregado por Paulo e que é pregado por nós é o que garante salvação. É o que garante libertação, vitória sobre o pecado, sobre a morte, porque o pecado causa morte. E esse pecado, essa morte, é a condenação eterna, não essa morte que nós morremos, presenciamos no nosso dia a dia. Mas quando a Bíblia está falando de que o pecado causa morte, é a condenação eterna, tá? Que vai acontecer lá no final dos tempos. Tá? Então, Paulo deixa muito claro que eles receberam esse evangelho, e eles creram, e eles permaneciam. E aí ele, resumidamente, no verso 3 e no verso 4, ele vai descrever esse evangelho. Vamos ver, Renato, por favor, lê para mim novamente, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem. Então, Jesus morreu por nossos pecados. Então somos pecadores. Mas alguém pagou o preço. Alguém pagou a dívida. Quem pagou? Jesus. Tá? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Cumprindo o quê?
As Escrituras. Então a promessa de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Mas ele não ficou morto, porque foi sepultado, ou seja, foi visível para aqueles que estavam lá, que aquele homem chamado Jesus morreu, o espírito saiu, foi sepultado e ficou na sepultura durante 3 dias. Tá? Quando você estuda o contexto da cultura judaica, né, tem essa questão, né, do tempo, né, que a pessoa falece, né, vai passando os tempos, os dias, e então, no mínimo aí 3 dias, né, então havia até o velório um pouco mais longo, tá? Então Jesus é sepultado no seio da terra, morto, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele venceu a morte. E essa é um fundamento da fé cristã, irmãos. Né, nesse mesmo texto aqui de Corinto, né, de capítulo 15, Paulo vai dizer assim, olha, se não há ressurreição dos mortos, a gente está aqui de bobeira. É debalde, né? É vã a nossa mensagem. Porque se os mortos não ressuscitam, então, para que a gente está fazendo? Não vai acontecer mais nada, tudo é vão, não serve para nada aquilo que nós estamos defendendo. Mas, de fato, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E aí entra no segundo tópico do nosso estudo, que é o quê? A prova da ressurreição. Como que Paulo vai argumentar aqui na carta aos Coríntios de que Jesus realmente ressuscitou? Que ele morreu, foi sepultado, mas que depois ele ressurgiu com o corpo ressuscitado, transformado. A Bíblia diz que ele comeu com os discípulos. E aí, então, a partir do verso 5, ele começa a apontar a prova, as testemunhas. Irmã Carla, por favor, lê o verso 5 para mim. Que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Muito bem, então, quem foi o primeiro a ver? Pedro, né? Cefas. Ok? Então ele foi visto por alguém. É claro que no contexto da carta aos Coríntios, eles sabiam quem era Pedro, né? Quem era o Cefas. Mas pensa, foi visto por Cefas e depois pelos 12. É interessante, né? Porque se nós pensarmos lá no Evangelho, né? Depois da morte que Jesus foi condenado, o que aconteceu com Judas? Ele se suicidou. Então, quem são esses 12 aqui, né? Se a gente não contar o Judas, seria 11, né? Mas a gente sabe que Matias, que depois vai ser escolhido, né? Ele presenciou tudo. Porque era uma das qualidades, né, que tinha que ter. Alguém que acompanhou e viu todas as coisas, foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Porque é importante a gente entender, irmãos, que nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo, tá? Amém? Mas nós não vimos o Cristo ressurreto, mas nós cremos na palavra. Somos testemunha porque nós cremos na palavra de Deus, tá? E a Bíblia, né, quando Jesus está ali no último encontro com os discípulos, ele fala, ser-me-eis testemunhas, né? Então, nós somos testemunhas, tá? Mas ele continua, fala, ó, depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, peraí. Pedro, os 12, e depois por uma multidão de 500 pessoas. Já pensou? Pensa assim, eu chego aqui, o Francisco diz assim para mim, não, o cara ali morreu, mas ele ressuscitou. Que isso, não é verdade? Aí eu falei, vou perguntar pro Zé Renato. Zé Renato, o cara ressuscitou mesmo, você viu ele? Eu vi, conversei com ele. Opa, já são 2.
mas eu vou pegar uma pessoa diferente, sabe? Vou lá, então eu faço uma visitinha lá para a família do Francisco, pergunto pro irmão dele. Você está sabendo? Rapaz, eu também vi. 500 pessoas, irmãos, viram Jesus ressuscitado. Olha, não é possível. Será que era fake news? Não é possível uma coisa dessa. Muita gente viu. É muita gente. Mas ele diz ainda, depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Irmãos, eu calculo que Paulo se converteu mais ou menos uns 15, talvez 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Sabia? Mas por quê? Porque pensa, já havia tido o Pentecostes, já havia sido perseguido, o povo já tinha fugido para Samaria, já tinha voltado, e a coisa estava espalhando. O Paulo já estava indo buscar cristão lá em Damasco, lá na Síria. Pensa, o tempo foi passando. Os apóstolos já tinham sido apresentados ao Sinédrio. Pedro já tinha sido preso. Tiago já tinha sido morto. O Estevão já tinha sido morto. Pensa, o tempo foi passando. Só que quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Aí o Paulo vai lá e chega lá no sacerdote, ó, me dá umas cartas aí, que eu vou lá buscar esses cristãos, eu vou trazer eles arrastados. E aí então Jesus aparece para ele. Irmãos, Paulo, ele viu o Senhor. Ele falou com o Senhor, ele foi ensinado pelo Senhor. Ele está falando algo com muita propriedade. Ele está dizendo, ó, tem um monte de gente aqui que confirma a história, mas eu também confirmo. E depois de muito tempo. Então ele mostra as provas da ressurreição, as aparições. E é claro que quando nós pensamos na aparição de Jesus para o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer assim, ó, como que alguém nascido fora do tempo, né, uma pessoa que foi prematura, ou nasceu, né, fora do contexto. Não foi na época de Jesus, irmãos. Percebe? Foi bem depois. Não foi naquela época. Ele está falando, ele fala, ó, eu não nasci naquela época que Jesus havia ressuscitado. Não, eu nasci fora do tempo. Foi em outro momento da história. Tá? E ele então se encontra com uma experiência única. E é interessante porque, de certa forma, ele demonstra, né, o seu apostolado. Né? Ele fala assim, derradeiro a mim, porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, ele também se coloca como um apóstolo. Alguém que seria uma testemunha do Cristo ressurreto. E Paulo, então, tem essa visão depois que Jesus já tinha sido elevado aos céus. Tá? E demonstra o poder da ressurreição de Cristo, que transcende o tempo e as circunstâncias. Deus trabalha de forma diferente com Paulo. Bem depois, Jesus se apresenta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo não tem dúvida, né, a respeito da ressurreição de Cristo. E é importante que nós reflitamos sobre isso. Porque se tem algo que deve transformar as nossas vidas, irmãos, é essa convicção da ressurreição do Senhor e da nossa esperança. A nossa vida, ela deve ser conduzida, alicerçada sobre este pavimento da ressurreição de Cristo
e da garantia de que um dia nós também seremos ressuscitados. Porque se nós só vivemos a nossa vida aqui como um dia a dia, um dia após o outro simplesmente, se torna um pouco em vão. Mas se nós pavimentarmos a nossa vida olhando para a esperança da vinda do Senhor, da ressurreição dos nossos corpos, e de um corpo transformado, junto com o Senhor, glorificado com o nosso Senhor, a perspectiva é muito diferente. Pensa bem, vamos analisar o contexto da palavra evangelho. Então, eu sou um capitão do exército romano, e vencemos um inimigo poderoso. E então eu estou chegando com um exército campeão, com os despojos da minha guerra, e exaltando o imperador. Aqui, ó, vencemos a batalha, dominamos esse povo, e era aquela festa. Pensa, irmãos, nós estamos caminhando para nos encontrar com o Senhor. Com o Senhor de toda a glória, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador. Então é muito diferente a gente ter esse sentimento de, olha, eu sou uma testemunha da vitória do Senhor. Então Paulo, ele está trabalhando dentro de uma questão interessante para a nossa vida. E aí ele começa a falar do terceiro ponto, né? Primeiro, o Evangelho. Tá? Em segundo, nós estamos desenvolvendo as provas do Evangelho, né? Porque o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo. Cumprimento. E agora, as provas. Mas dentro das provas, a transformação daqueles que creem verdadeiramente no Senhor. E aí a gente tem que pensar no escritor aqui, Paulo. Quem era Paulo? Quem foi Paulo? Como era a relação de Paulo com a igreja de Deus? Então ele começa a falar, ó, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele começa a olhar quem é ele. E nós temos que refletir, quem somos nós, irmãos? Nós somos homens e mulheres pecadores. Miseráveis. Maus. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nascido no pecado. Só que Jesus transformou. Porque a graça de Deus nos alcançou. Graça. Mas o que é graça? Favor ou benefício ou uma dádiva. Algo concedido livremente. Sem que você tenha qualquer merecimento. Então, se nós alcançamos a graça, irmão, primeiro ponto, não merecemos. Paulo ele era muito claro na mente dele isso. Eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas nós não somos dignos de ser filhos de Deus. É só pela graça. É só por esse dom de Deus de dar gratuitamente para nós. Pensa, Paulo, ele fala, eu persegui a igreja, eu matei, eu surrei, eu prendi jovens, crianças, mulheres, idosos. Pensa, ele era sem perdão, irmãos. Se eu encontrar alguns daquela seita, eu vou trazer arrastado para cá, para ser julgado. Então, ele diz que foi alcançado pela graça. Mas pela graça de Deus,
sou o que sou. Às vezes a gente fala assim, não, eu sempre procurei fazer certinho as coisas. Pobre, miserável pecador, condenado ao inferno. Não, pastor, eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa aí não, tá? Eu era mais ou menos, entendeu? Não era bom, mas também não era tão ruim assim. Pobre, miserável, pecador. Paulo, ele tinha consciência disso. Lembre-se que ele era fariseu. Então, quando nós estudamos a cultura judaica, né, e pensamos em Paulo como um fariseu, ele era aquela pessoa que seguia a lei de Moisés, a lei de Deus, de forma rígida. Às vezes a gente acha que a gente é meio rígido com os filhos, né? Mas a gente não chega nem aos pés desses homens. Nem aos pés, irmãos. Tá? Pensa que este homem foi criado aos pés de Gamaliel, que era considerado assim, né, o top do top dos professores. Que era um homem respeitado dentro do Sinédrio, né, que fazia parte do Sinédrio. Paulo tinha acesso ao sumo sacerdote, irmão. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. Ele não só tinha acesso ao sacerdócio, ele tinha acesso à chefia. O sumo sacerdote, ele era um príncipe da nação de Israel. Então Paulo tinha muita influência, a família dele era poderosa, dentro do contexto judaico. E sabe o que ele fala? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas pela graça, eu sou o que sou. Porque a graça transforma. É a graça de Deus que transforma nossas vidas. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, pensa assim, irmãos. Ainda que nós sejamos homens e mulheres lavados, remidos, comprados pelo sangue de Cristo, salvos, filhos de Deus, santos, a graça de Deus que age em nossas vidas. Amém? Nós não somos merecedores. Nós não somos nada. Mas a graça de Deus, ela propicia em nós o querer, o fazer e o efetuar. Ela nos desperta. Às vezes a gente olha no espelho e diz, poxa, ainda bem que eu sou assim, né? Eu sou um cara bom. Não se engane, nós somos pecadores. Pensa. Eu sempre gosto de usar o exemplo de casamento. Olha como que é casamento. Quando casa, ai, minha princesa, meu príncipe, meu amor, minha vida. Né? Não tem lá? É minha vida. Aí depois, quando se divorcia, isso aqui é meu, tá? Ô, doutor, eu posso não ir? Eu não quero nem olhar na cara. Que eu não consigo nem ver. É assim, irmãos. Aquela pessoa que nós amávamos tanto, que era o nosso mundo, se torna nosso inimigo. Isso é o pecador, irmãos. Isso somos nós. Mas a graça transforma. Ela pega alguém que surrava, que pegava pelos cabelos, que condenava, que matava, que apedrejava, e transforma em alguém que defende agora. Alguém que está disposto a dar a sua vida, que carrega as marcas de Cristo. Porque a graça transforma. Porque o poder de Deus nos aperfeiçoa. Porque é por meio do poder de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, não sou eu, mas é a graça de Deus que está comigo. E esta manhã, né, que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos ver em nós
A graça de Deus se aflorando, né? Desenvolvendo a nossa vida. Sabe, é interessante que nós estávamos aqui conversando, né, sobre a questão dos adolescentes, né? Os nossos filhos, eles vão crescendo e eles vão se transformando, eles não são exatamente como a gente quer. Pelo contrário, né? Eles são do jeito que a gente não quer, às vezes, né? Oh, meu filho, ouça seus pais, mas meus pais não sabem de nada, é que sei, é assim. Irmãos, é a mesma relação com relação a Deus. Deus nos trata como filho. Sabe quantas vezes que o Senhor tem que pegar pelas orelhas o pastor Ismael e... se controla, rapaz. Deixa a minha graça aflorar em você. Aprenda comigo. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus e aprender com Ele. E então, se é um ou se é o outro que está ensinando, desde que seja o Evangelho verdadeiro, que importa? Paulo vai terminar assim. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havia escrito. O trabalho não é só nosso. Nós não somos donos da verdade, mas a verdade existe. Nós temos que crer nela, na verdade do Senhor. Na verdade, irmãos, nós somos pecadores. Ainda não aconteceu aquela transformação que vai nos livrar da presença do pecado. Mas a graça de Deus transforma nossas vidas. A graça de Deus é que transforma o pastor Ismael, que ao longo da sua vida vai sendo cada dia mais santificada. Porque nós somos salvos, irmãos. Não há mais nada que aconteça neste mundo que possa nos privar dessa posição. Mais nada. Mas a cada dia nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Então é importante que nós reflitamos nas Escrituras. É sempre bom nós voltarmos ali à base. Irmãos, nunca se esqueça, você é testemunha da ressurreição de Cristo. E se você quer pegar o Evangelho, você tem que mostrar para as pessoas, olha, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E Ele ressuscitou, e Ele venceu, e um dia nós venceremos com Ele. Porque é Ele que tem todo o poder. Que nós sejamos aqueles que somos transformados por essa graça. Que o dom de Deus possa se aflorar em nós, através do nosso testemunho, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, através do nosso trabalho. Que nós possamos verdadeiramente sermos como Paulo, humildes, e reconhecer que nós somos aquele miserável pecador e que não merecemos ser filhos de Deus, mas que a graça nos alcançou, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Amém? Que Deus possa fortalecer as nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente alicerçar as nossas vidas naquilo que é mais importante. O mais importante é pregar o Evangelho e ter uma vida transformada. Não porque nós somos melhores, mas porque o Espírito Santo se aflora em nossas vidas, conduz os nossos caminhos, transforma a nossa mente, nos dá força, nos dá vigor para que possamos continuar, que assim nós possamos também defender esse Evangelho que transforma nossas vidas. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Pastor Francisco, por favor.